Olha aí, pessoal, parece que o Lula não vive sem o Bolsonaro. É uma coisa impressionante. Voltou às cargas contra o ex-presidente da República, o seu adversário ideológico, né? Naquela tal entrevista para a Rádio Sociedade lá em Salvador. A entrevista que fez o dólar disparar é uma tragédia completa, como a gente bem sabe. E além de fazer essas cagadas econômicas, o Lula mais uma vez voltou a falar do Bolsonaro falando um monte de bobagens, até acusações bem esquisitas aqui, que se fossem feitas pelo outro lado, pelo Bolsonaro, iam repercutir pra caramba na grande mídia. Fake news, acusação que é indevida e tal, mas o Lula falando tudo pode, né? Mas vamos ver então essas bobagens que o Lula disse aqui de forma geral, conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula deu essa entrevista, uma rádio lá de Salvador, Lula tem feito uma turnê por pequenas rádios a Brasil afora, sabe-se lá por qual motivo, não está trazendo nenhuma notícia interessante para o seu governo, não está fazendo propaganda para político nenhum regional, não sei qual é o interesse dele nessa história, né? Só falar bobagem, é claro, derrubar o real, fazer a economia virar uma turbulência terrível e por algum motivo ficar sempre citando o Bolsonaro. Por algum motivo não. A gente sabe que o Lula não tem nada para apresentar de bom do governo dele. O que está acontecendo de bom? Tá falando dos números do desemprego, é claro, é a única coisa positiva que existe hoje para ser falada, para ser propagada, né? Só que isso não engana muito as pessoas, porque a economia sempre tem, quando ela não está bem, ela exala uma nuvem escura que fica assim meio que rondando a cabeça de todo mundo. Mesmo quem tem emprego sabe que a coisa não está muito garantida. Então, ainda que os números do CAGED, do IBGE, o que quer que seja, demonstrem uma queda no desemprego, que está acontecendo mesmo há muitos anos, sei lá, 10 anos de forma consecutiva, quase isso, ainda que isso seja mensurável em números, não é a percepção que as pessoas têm. E além disso, o camarada vai no supermercado, vê que está tudo mais caro, o preço dos alimentos está subindo de forma constante, a economia não está interessante, as empresas estão ali meio mal das pernas. Enfim, tem vários problemas que a pessoa do dia a dia, o cidadão médio, o afegão médio, consegue perceber indo no supermercado, conversando com um vizinho, conversando com alguém da família ou na vida dele própria, né? Então, todo mundo está vendo que a economia não vai bem e o Lula não tem nada para apresentar a esse respeito. Ele já até falou isso, inclusive, numa reunião ministerial ou algo assim, falando num palanque. É tanta bobagem que o Lula fala que a gente nem sabe onde que ele falou. Mas ele afirmou que o governo dele não tem nada a apresentar, e é verdade. Portanto, se o Lula não tem nada a mostrar do seu trabalho, resta ele ficar batendo no presidente anterior falando que era pior, né? Eu sou ruim, mas o que veio antes era pior ainda, né? Então continue comigo. Basicamente essa é a estratégia dele. E dentre as atrocidades que o Lula falou, não citou nominalmente o Bolsonaro, mas que diferença faz, né? O adversário dele aqui, o opositor dele aqui e tudo mais. Ele disse o seguinte, né, que o Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais para se manter na presidência. Eu não sei de onde que ele tirou esse número, que ele está repetindo a exaustão, né? Foi isso aqui que ele falou, esse montante que ele falou, que começou com uma dívida, o governo dele, né? Começamos com 300 bilhões de reais de déficit. Tirou da bunda, provavelmente, esse número, não sei de onde que veio. Estava dentro daquela mesma gavetinha anal daqueles 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil que a Marina Silva falou aquela vez, né? Então, ele falou o seguinte, o Lula, 300 bilhões de reais para tentar não perder as eleições, comprando voto, olha isso, comprando voto. Isso aqui é uma acusação séria, né? Eu, pelo menos, considero uma acusação séria. Você falar que o cara tem, porque você está falando um valor específico aqui, né? Uma grana, um montante específico, dizendo que isso foi gasto para comprar voto. Quando você fala de forma dispersa, por exemplo,
Ah, o Lula aumentou o Bolsa Família para comprar voto. Isso é uma coisa dispersa, não é uma coisa clara, evidente ou não tem uma correlação. Agora, quando você fala, o candidato anterior gastou 300 bilhões de reais comprando voto, para mim isso é uma acusação evidente, né? Não vai dar nada para o Lula, é claro, porque o Lula pode falar tudo, mas ele segue dizendo que o Bolsonaro deu dinheiro para taxista, para motorista, distribuiu dinheiro para todo mundo, aí fazendo isenção, fazendo desoneração. Como isso aqui pode ser classificado como comprar voto, né? Cortar impostos é algo errado na cabeça senil do Lula, né? E aí ele diz aqui que perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você. Não volta mais, né? Olha que situação, né? Ele inclusive falou aqui o seguinte, né? Ó, porque esse povo, ó, a ameaça do Lula aqui, hein? Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia, vai ter que aprender a conviver de forma civilizada, de forma educada, um respeitar o outro. Se não, o que, Lula? Se o povo não aprender a fazer isso, você vai fazer o quê? Diz aí pra gente que eu tô muito curioso com a conclusão desse seu raciocínio aqui, né? Uma coisa impressionante, de fato, né? A democracia é um termo bastante genérico para esse pessoal, bastante subjetivo, né? Podemos classificar democracia para a esquerda como sendo governo de esquerda. Se tem governo de direita, então não tem democracia. Tem fascismo, tem qualquer coisa, tem ditadura. Agora, para ter democracia, tem que ser governo de esquerda, né? Conviver de forma civilizada, não sei o que ele está falando aqui. Isso, você se considera civilizado, Lula? Olha o seu discurso aqui, pelo amor de Deus, né? Então, ele falou aqui da inelegibilidade do Bolsonaro, inclusive, né? Em outra oportunidade, falou que não vai vetar candidato adversário. O cara vai vetar como, porra? O cara não tem poder para isso. Lula, se enxerga, né? Então ele falou que ainda que o Bolsonaro consiga reverter a inelegibilidade, algo bem provável, tá? Ele vai derrotar de novo ele, porque, segundo o Lula, quem está na presidência só perde a eleição se for incompetente, né? Caramba, o que será que ele quis dizer aqui com essa declaração um pouco estranha aqui, né? Uma coisa bastante curiosa, de fato. E aí, falou novamente daquela questão a respeito de se candidatar novamente. É certo que o Lula vai ser o candidato da esquerda para 2026, a não ser que algo aconteça com ele nesse meio tempo, né? Que ele bata as botas, que ele sofra um impeachment, sei lá, qualquer coisa. Se ele chegar até o fim desse mandato, ele vai concorrer de novo, porque não há ninguém que possa substituí-lo. Ele não tem um sucessor natural, nunca teve, nunca terá. Inclusive, foi por conta disso que o STF soltou a besta que estava enjaulada para concorrer com Bolsonaro. Não tinha ninguém na esquerda para concorrer, não tinha ninguém para disputar essas eleições, tiveram que recorrer ao Lula fazendo o diabo para tirá-lo da cadeia, para anular todo o processo que foi movido contra ele de forma inteiramente. O processo foi sensacional, mas o que a STF fez foi uma coisa assim que não tem nem palavras para descrever, né? E de fato apelaram para o Lula para tentar vencer o Bolsonaro. Então 2026 não há opção para a esquerda que não seja o Lula, que é aí a grande tragédia da esquerda no Brasil, inclusive a falta de opções, né? Então, ele falou o seguinte, o Lula: eu só seria uma candidatura nova se não aparecer ninguém para derrotar o fascismo, né? Esse tipo de gente que está pregando mentira, ódio, negacionismo, né? Olha que coisa, aquele discurso babaca e completamente velho, antiquado do Lula. E aí a gente pode fazer as nossas ponderações a partir daí, dessa fala do Lula em meio ao monte de bobagens e atrocidades que ele disse nessa entrevista, né? Por que o Lula está falando tanto do Bolsonaro nos últimos dias? O primeiro motivo eu já expliquei, que é porque o Lula não tem nada para falar do seu governo, precisa recorrer ao governo anterior. Então, sempre vai ser essa mesma ladainha. O segundo ponto é uma preocupação clara com o resultado destas eleições e das próximas. Por quê? Para as eleições agora, tudo está muito em cima em matéria de interferência internacional. E dizer que resultados favoráveis à direita no exterior vão impactar prefeituras municipais aqui no Brasil é forçar um pouco a barra, né? Então não vou chegar a esse ponto. Mas é certo que, e você já deve estar vendo até na sua cidade,
que o pessoal já está começando a movimentar as campanhas eleitorais. E quem que você acha que vai conseguir mais votos colocando a cara junto com o prefeito ali, o candidato a prefeito, o Lula ou o Bolsonaro, né? O Lula já sabe que existe esse problema, esse entrave ao plano do PT de conseguir vários prefeitos em cidades importantes este ano. Então, o Lula sabe que o Bolsonaro é muito mais forte do que ele em matéria de apoio político, em ser um cabo eleitoral. E talvez o Bolsonaro, né, a função dele daqui para frente na carreira política dele seja só ser cabo eleitoral mesmo, né? Não descarta essa possibilidade. Então, o Lula está preocupadíssimo com isso para este ano, está tentando então piorar a imagem do Bolsonaro, não está conseguindo, é claro, para tentar minar o apoio ou a capacidade de apoiar outros candidatos por parte aí do Bolsonaro, né? E outro ponto, já pensando em 2026, é o fortalecimento da direita no mundo todo, que está acontecendo agora. O Javier Milei está extremamente forte, ganhou as eleições no ano passado e está com uma popularidade altíssima na Argentina. Donald Trump está voando nas eleições para presidente dos Estados Unidos. A Europa, principalmente a ocidental, está sendo varrida por uma onda de direita. A tendência é que isso se espalhe para mais países e aí o Lula fica preocupado porque isso acaba repercutindo hoje no Brasil em um fortalecimento do Lula e no médio e no longo prazo no brutal enfraquecimento do PT. Pelo menos é assim que eu vejo essa história. Mas aí, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!